Você deve estar se perguntando, se a gente fala bom dia quando o sol está brilhando, por que é que a maior parte das pessoas diz que o dia começa à meia-noite, quando o sol já foi embora e ainda faltam várias horas para ele aparecer de novo? Bem, vamos lá? Os povos mais antigos do planeta Terra tinham diferentes maneiras de marcar o início e o final de um dia. Os hebreus, por exemplo, contam há muitos séculos o início e o final de um dia na hora em que o sol se põe no horizonte. Já os babilônicos costumavam dizer que um dia começava com o nascer do sol e terminava apenas quando o sol nascia novamente, 24 horas depois. Eles foram copiados por outras nações, como os egípcios, mas foram os romanos que deram início a essa história do dia começar à meia-noite. O dia romano era dividido em 12 horas de luz solar e 12 horas de escuridão. A metade desses períodos era chamada de meio-dia ou meia-noite. E para os astrônomos romanos, fazia mais sentido o dia terminar depois do trabalho, após irem dormir, portanto, à meia-noite. E aí, consequentemente, depois da meia-noite viria o nascer do sol, junto com o trabalho e as atividades de um novo dia. E aí, como os romanos influenciaram a maior parte do planeta, até hoje, a maior parte das pessoas marca o meio-dia ou a meia-noite como o fim ou início de um novo dia. Porém, como a Novo Tempo busca usar a Bíblia como referência para todas as coisas, a gente usa a Bíblia também como referência para dizer em que momento um dia termina e o outro começa. Em Gênesis 1, no relato da criação, sempre que um dia da criação termina, diz o seguinte: e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, ou o dia segundo, terceiro. Quando a Bíblia diz que o dia começa no início da tarde, entendemos como uma tradução para o início do período de escuridão, que começa na hora do pôr do sol. E ele termina no final da manhã, que é a tradução para o final do período com a luz do sol, terminando o ciclo no momento em que o sol se põe.